Brasil, período pré-colonial. É o tema de hoje do canal Pincel e Teclado. Fala galera, beleza? Bom, Brasil, período pré-colonial, de 1500 a 1530. Bom pessoal, o que isso quer dizer, período pré-colonial? O prefixo pré quer dizer antes, antes do Brasil ser colonizado, ou seja, antes do Brasil ser ocupado. Então, recapitulando, o Brasil é, entre aspas, descoberto em 1500, mas por 30 anos Portugal não quis ocupar o Brasil. Ora, por que Portugal não resolveu ocupar o Brasil até que tinha acabado de descobrir? Por que não começou a ocupá-lo ou a colonizá-lo? Bom, pessoal, vamos ver quais são os motivos. Primeiro deles, não encontrou ouro. Nessa época, na Europa, vivíamos o chamado padrão ouro, ou seja, todo o dinheiro circulante era o ouro. Logo, encontrar ouro é encontrar dinheiro. Simplificando, é como se eu encontrasse encontro ouro, limpo e vou gastar. O Brasil não tinha isso, então não foi inicialmente interessante. Agora, o principal ponto que levou os portugueses a se arriscarem na complicada viagem marítima pelo Atlântico foram as especiarias, a busca de uma nova rota de especiarias, no caso, para as Índias. Então, quando os portugueses chegam no Brasil e não encontram as especiarias, bom, então o que eu tenho aqui, esse território, o Brasil, ele é interessante, é meu, mas eu não vou ocupá-lo, porque não tem nada de interessante para mim, ok? E por último, o comércio com as Índias, no caso, as Índias Orientais ou Calicut, era muito, mas muito lucrativo. Então, somando esses três fatores, o Brasil, nesses primeiros 30 anos, não era, digamos assim, atraente, não atraía, não dava motivo para que Portugal ocupe o Brasil, ok? Bom, e nesse período, o que foram feitas? O que Portugal fez com o Brasil? Bom, quais foram as medidas? A primeira delas, expedições. Desde 1500, com Gaspar Lemos, expedições para reconhecer o território. Então foram nomeadas ilhas, alguns territórios costeiros, mares, rios. Então, em 1501, tem um Gaspar Lemos que vai nomear, que vai apontar, que vai fazer mapas para reconhecer o território. Mais adiante, vou ter a expedição de Gonçalo Coelho, em 1503. Qual o propósito? Uma expedição que foi feita para fazer a extração do pau-brasil. Veja bem, pessoal, o pau-brasil era uma atividade que era monopólio da coroa portuguesa. Então, caso alguém, algum comerciante, quisesse extraí-la, ele deveria pagar uma quantia para a coroa, como se fosse uma concessão, um arrendamento, para extraí-lo. Então, essa expedição de Gonçalo Coelho, ela surge a partir de um contrato feito entre comerciantes, neste caso, o Fernão de Noronha, o Cristão Novo, que conseguiu concessão de extração de pau-brasil de 1503 até mais ou menos 1511, ok? E por último, as expedições guarda-costas de Cristóvão de Aques, em 1516 e 1526. Qual era o propósito delas? Impedir o contrabando, impedir que estrangeiros, principalmente os franceses, que fizeram muito presentes na costa brasileira, contrabandeassem pau-brasil, sequestrassem índios, levassem para os europeus conhecerem, ou animais e plantas raras. Então, expedições para proteger o território brasileiro, mas elas fracassam. Bom, e a outra medida é a extração do pau-brasil, que a coroa, já em 1500, entendia que esta atividade tinha um grande potencial econômico, mas não justificava uma ocupação, uma colonização do Brasil. Mas isso não quer dizer que eu, Portugal, não procurei proteger essa atividade, proteger esse potencial econômico. Então,
Como característica, o pau-brasil, como atividade econômica, era uma atividade extrativista predatória. Quer dizer o quê? Eu corto a planta e vou embora, eu não replanto. E extrativista, a planta é nativa do Brasil, então eu só venho e extraio, eu não faço plantio, eu não faço o cultivo dela. Diferente da cana-de-açúcar, que não é nativa do Brasil, ok? E nem o café, certo? Outro ponto, estanco. Eu, coroa, quando encontro o pau-brasil, eu decreto o estanco, quer dizer, monopólio estatal. Ou seja, apenas eu, coroa, tenho o direito de extraí-la. Agora, se você, comerciante, quiser me pagar uma quantia, um valor anual, mensalmente, não importa, mas se quiser me pagar para ter essa permissão, ok, eu permito, certo? O que ela faz com isso? Ela promove, a coroa portuguesa, concessões a particulares. Então, aqueles comerciantes que, digamos assim, visam empreendedora, poderiam vir aqui, extrair para o Brasil, pagar essa autorização para a coroa e ir para a Europa e revender a árvore, para poder extrair e usar o Ibirapitã, ou Ibirapitanga ou Arabutã, usá-los para poder tingir tecidos. Quem eram estes comerciantes? A grande maioria eram cristãos novos. Pausa. Cristão novo é o judeu convertido. São muitos judeus que, para conseguirem contratos com a coroa portuguesa, foram forçados a se converter ao cristianismo. O mais destacado é o Fernão de Noronha. Okay? Sistema de trabalho. A mão de obra ela é indígena por meio do escambo. É trocar o trabalho do indígena, nativo, por bugigangas. Um canivete, um espelho, uma roupa, um anzol, uma faca cega. Ok? Então, escambo. Trocar trabalho do nativo por bugigangas. E fizeram feitorias. Feitorias são armazéns fortificados, não são casas para estabelecer moradia, iniciar a ocupação do Brasil. Era assim, o índio cortava a árvore, trazia para o litoral, essas feitorias eram armazéns ao longo do litoral para estocar os produtos, tudo que encontrasse, caso encontrasse ouro, pratas, o pau-brasil, índios, e ficassem ali até que chegasse a próxima embarcação para conduzir para Portugal. Ok, gente? Então, até aqui eu falei com vocês sobre o período pré-colonial. Em outro momento, eu vou entrar em período colonial e explicar os motivos da mudança de pensamento de Portugal em relação ao Brasil. Ok, gente? Até mais!